Professora Valdiana Gomes, gramática, mais uma videoaula para vocês. E vamos começar pela nossa acolhida. Nesta semana, né, eu trago para vocês uma oração, certo? Na qual eu gostaria que vocês realizassem junto comigo, com esse sentimento mesmo firme, importante, que é de conservar, preservar, intensificar a fé em Deus, tá certo? Nossa escola, ela incentiva, ela é de ordem católica e ela deseja, né, que a gente possa reconhecer esses valores pertinentes que nos aproximam de Deus, tá certo? E a oração diz luz pela oração, tá certo? Eu vou lê-la agora, eu gostaria que você guardasse em seu coração. Senhor, apresento a Ti as situações em minha vida que me preocupam. Coloco minha ansiedade diante de Ti, Senhor, e peço Tua poderosa intervenção. Mostra-me, Senhor, o que está certo, quando eu só consegui ver o que está errado. Estou determinada, Senhor, a ver o bem. Por esse motivo, ajuda-me para que eu não fique cega pelos meus próprios receios, dúvidas, desejos e ideias preconcebidas. Peço, Senhor, que me revele Sua verdade em cada situação. Dai-me a Tua perspectiva, Senhor. Abençoa-me com a capacidade de entender o quadro maior e de fazer distinção entre o que é valioso e o que é irrelevante. Quando algo parecer estar dando errado, Senhor, ajuda-me a não tirar conclusões negativas ou precipitadas. Capacita-me, Senhor, a reconhecer as respostas às minhas próprias orações. Confio que me ajudarás a enxergar a luz em cada situação. Amém. Então, com essa oração, que a gente dá início à nossa videoaula de hoje, tá certo? Modelo ainda de aula remota. Espero que vocês estejam bem, firmes e fortes nesse propósito de manter viva a chama da fé tão necessária à nossa existência, tá certo? Feito isto, né? Vamos para a indicação da nossa agenda, da nossa videoaula de hoje. Pegue sua agenda, o seu livro de português e linguagem, tá certo? Lá da página 85 a 91 vai ser a nossa correção. E você já aproveita e anota aí que a indicação é a resolução de atividades da página 92 a 95. E a gente retoma algumas explicações só para relembrar, para poder, né, contextualizar a nossa aula. Então, vamos lá. A correção da atividade começa na página 85 a 91. E como eu estou dizendo para vocês, gente, é importante, né, eu tenho dito lá no Meet, que é a correção. Se você não tentou fazer sozinho, você não vai poder medir agora. Ah, eu acertei, quantas eu errei. É muito, muito importante mesmo que este momento seja de correção comigo e não de resolução, tá certo? Vamos lá. Página 85, a língua em foco, as orações subordinadas adverbiais. Construindo o conceito. Leia, tira, seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Que conta é essa? Quando cai uma estrela cadente, eu desconto do total. Né? Releia o segundo balão do último quadrinho, o enunciado é um período composto. Né? Quantas orações há nesse período? Né? Aí você vai aí olhar, certo? E você vai encontrar duas. Qual a oração principal? Eu desconto do total. Né? A respeito da oração, quando cai uma estrela cadente, diga o tipo de relação que ela mantém uma com a outra. Uma relação de tempo, né? A gente viu isso na aula passada. O humor da tira resulta do absurdo da situação e da resposta do ratinho no último quadrinho. Explica esse absurdo, né? Então, ele passa horas fazendo uma conta das estrelas e diz que cada estrela caída, né, ele vai fazer do total. A gente comentou isso na aula passada, eu retomo agora comentando, caso você não tenha assistido a outra videoaula. E a gente aborda que a oração subordinada adverbial é aquela que tem valor de advérbio ou de locução adverbial e exerce em relação ao verbo da oração principal a função de adjunto adverbial. E agora sim, né, sem recapitular, a gente começa a correção, que é a partir da página 86. Então, vamos lá. Exercícios. Primeira, né? Transforme em orações adverbiais os adjuntos adverbiais destacados nos enunciados. A. Por respeito a você, achei melhor não comentar nada. Aí você pode, uma sugestão, você pode ter outras formas de responder. Porque respeito você, achei melhor não comentar nada.
Professora, eu posso fazer só essa primeira parte, porque respeito você e colocar reticência? Não. Nós vamos reescrever toda a oração, certo? Porque respeito você, vírgula, achei melhor não comentar nada. Esta tarde comprei os ingredientes especiais para o jantar. Esta tarde comprei os ingredientes especiais para fazer o jantar. Pela manhã, os pássaros invadiram nosso quintal atrás de ninhos. É primavera. Quando amanheceu, os pássaros invadiram nosso quintal atrás de ninhos. É primavera. Sairemos apesar do frio. Sairemos apesar de estar frio. Ponto final. Lê este anúncio. Quando sua mãe casou, ela ganhou flores. Quando você nasceu, ela ganhou flores. Neste Dia das Mães, 11/5, diga com flores online. www.floresonline.com.br, Folha de São Paulo, 9/5/2008. Entre as frases do anúncio, 2 são constituídas por períodos compostos, tá certo? No ano. E em cada um deles há uma oração subordinada adverbial. Não está perguntando, está lhe afirmando, né? Qual é o valor semântico? Tempo, finalidade, comparação, condição das orações. Quando sua mãe casou e quando você nasceu. Aí você nem precisaria saber das orações, porque isso refere-se ao quê? Ao tempo. Verdade? Nos versos de cada item a seguir, há pelo menos uma oração subordinada adverbial. Identifique-a e indique o sentido que ela expressa em relação ao fato mencionado na oração principal. É importante, pessoal, porque por mais que você não saiba a classificação, mas a leitura e interpretação de texto lhe dá condição para que você veja o sentido em que ela está contextualizada, tá certo? Olha aí, não desças o degrau do sonho, para não despertar os monstros. Para não despertar os monstros, né? Finalidade. Mário Quintana. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova, Ferreira Goulart. Então, como cresce no fruto e árvore nova, comparação. As paixões são como um vento inflando, né? As velas dos barcos. Podem até fazê-los naufragarem, mas se não fosse ele, não haveria passeios, aventuras e descobertas. Como o vento, inflando as velas do barco, comparação. Se não fosse ele, condição. Certo? Aí na página 87, a gente traz aí a classificação das adverbiais. Nós temos as temporais, tá certo? As condicionais, as concessivas e as proporcionais. As temporais indicam, né, o momento, a época, o tempo de ocorrência do fato expresso na oração principal. Quando você foi embora, fez-se noite meu viver, né? Milton Nascimento e Fernando Brant. São introduzidas, lembre-se, pelas conjunções subordinativas temporais. Quais são? Quando, enquanto, logo, que, assim que e mal, etc. Condicionais. Expressa uma hipótese ou condição, certo? Para que ocorra o fato expresso na oração principal. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, Gilberto Gil. São introduzidas pelas conjunções subordinativas condicionais, o se, caso, contanto que, desde que, salvo se, a menos que, sem que. Concessivas. Expressa uma concessão, um fato contrário ao expresso na oração principal, porém, insuficiente para anulá-lo. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Manuel Bandeira. São introduzidas pelas conjunções subordinativas concessivas que palavras, né? Embora, certo? Conquanto, que, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que. Proporcionais. Indicam uma proporção em relação ao fato expresso na oração principal. À medida que o tempo passava, mais ansioso eu ficava. São introduzidas pelas conjunções, né? Quais são essas conjunções subordinativas proporcionais? A proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais. Aí nós vamos para a página 88. Observe ao lado a página de abertura de uma reportagem no enunciado verbal em destaque na página. Temos: se existe uma esperança para pacificar as relações humanas, ela se chama tolerância. Nela, há, além de oração principal, 2 orações subordinadas adverbiais. A. Qual é a oração principal? Ela se chama tolerância, certo?
Identifique e classifique as orações subordinadas adverbiais. Se existe uma esperança, é oração subordinada adverbial condicional, né? Para pacificar as relações humanas, certo? Tudo bem? É uma oração subordinada adverbial final. Depois de associar o enunciado verbal às imagens, levante hipótese e responda. Qual é o conteúdo da reportagem? Você vai dizer, né, que trata-se de uma reportagem que discute e combate a intolerância entre povos de diferentes etnias e culturas, certo? Lê este poema de Sérgio Caparelli. Fico cheio de tremeliques. Se você demora sua mão nas minhas, fico cheio de tremeliques. Se o telefone toca durante a noite, fico cheio de tremeliques. Se o telefone não toca durante a noite, fico cheio de tremeliques. Se você esquece o seu olhar nos meus, fico cheio de tremeliques. Se sua risada explode clara, fico cheio de tremeliques. Se fica escuro na sua tristeza, fico cheio de tremeliques. Se você se afasta de mim, fico cheio de tremeliques. Se eu me afasto de você, fico cheio de tremeliques. Se eu me afasto de você, fico cheio de tremeliques. E quando você me abraça, fico cheio de tremeliques. Estou morrendo de tremeliques. 111 poemas para criança, Porto Alegre, LPM 2003, página 72. Item A. Há no poema 2 tipos de oração subordinada adverbial. Identifique essas orações e classifique-as. Existem orações subordinadas adverbiais condicionais, todas as introduzidas pela conjunção se. E uma oração subordinada adverbial temporal, quando você me abraça. Tá bom? Uma das orações se repete várias vezes no poema. Que papel essa repetição cumpre no texto? A repetição, né, sugere que o elírico, essa voz que fala dentro do poema, tem tremeliques em qualquer circunstância da sua vida. Por quê, professora? Né? Porque ele está o quê? O que causa isso nele? O sentimento de paixão. Porque ele está apaixonado, certo? Conheça agora outros tipos de orações subordinadas adverbiais. Então, na sequência, nós vamos ter mais outros tipos de orações subordinadas adverbiais. E aqui a gente apresenta para vocês as causais, que indicam a causa do efeito expresso na oração principal. Os alunos conversam baixo porque estão na biblioteca. São introduzidas pelas conjunções subordinativas causais porque, visto que, posto que, uma vez que, como. Sempre anteposto à oração principal. Aí nós temos as consecutivas, que expressam a consequência, um efeito do fato mencionado na oração principal. Falou tanto que ficou sem voz. São introduzidas pelas conjunções subordinativas consecutivas que, precedidas de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que. Aí nós temos as comparativas, que estabelecem uma comparação em relação ao elemento da oração principal. Cantava como um pássaro. São introduzidas pelas conjunções subordinativas comparativas, como, que, do que, assim como, tanto, quanto, etc. Certo? Aí você tem que prestar atenção que nas orações comparativas é comum o verbo ser o mesmo da oração principal. E é por isso que ele fica subentendido. Aí você tem que prestar bastante atenção à relação do verbo principal, tá certo? Cantava como um pássaro. Ó, cantava como um pássaro, aí o que o pássaro fazia? Canta, né? Então é como se tivesse subentendido. Cantava como um pássaro, canta. Conformativas. Estabelece uma ideia de concordância, de conformidade entre o fato nela mencionado e outro expresso na oração principal. Conforme acertamos, eu vou viajar na segunda-feira. Aí o que acontece, professor? O que eu tenho que perceber? São introduzidas pelas conjunções subordinativas conformativas, como, conforme, segundo, consoante. E as finais, né, que apresentam finalidade em relação ao fato expresso na oração principal. Trabalhei muito para tirar férias no final do ano. São introduzidas pelas conjunções subordinativas finais para que, a fim de que e que. Então, você vai perceber, professora, para decorar, não, você vai relacionar. Você vai ver o sentido, a semântica usada, aplicada aos textos, tá certo? É a informação em que você quer explicar, mencionar, apresentar. Do mesmo modo que as orações substantivas e adjetivas, as orações adverbiais podem apresentar-se nas formas desenvolvida e reduzida. As reduzidas têm o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, né? A gente vai ver aí alguns exemplos, tá certo? Olha aí. Não saia de casa sem antes me telefonar. A oração principal, não saia de casa sem antes me telefonar. A oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo, telefonar, R. Chegando a encomenda, avise-me por e-mail.
Oração subordinada temporal reduzida de gerúndio, NDA, encomenda, né? Chegando no verbo NDO. Oração principal. Resolvido o problema, olha aí, ido, que é particípio, né? Fomos para casa. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio, fomos para casa, oração principal. No enunciado principal do anúncio, a oração para ter trabalho na estrada, a fim de ter trabalho na estrada, é subordinada adverbial final reduzida de infinitivo, tá certo? Ou seja, não é com a finalidade de ter trabalho na estrada que você tira férias, tá bom? Aí nós vamos aí para o exercício, que vai dar 90 a 91. Aí a gente vai fazendo essa correção com calma, né? Como você próprio entende, isso é uma correção, não é resolução. Olha aí, lê a tira a seguir. Quando os porquinhos abrirem a porta para pegar a pizza, eu ataco. Peraí, a pizza é de lombinho. Primeira. Releia o primeiro quadrinho. Nele, além da oração principal, há duas orações adverbiais. Ela não está perguntando, ela está afirmando. Qual é a oração principal? Eu ataco. Identifique e classifique as orações subordinadas adverbiais. Olha aí. Quando os porquinhos abrirem a porta, oração subordinada adverbial temporal. Para pegar a pizza, oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo, certo? A história em quadrinhos tem uma relação intertextual. Um texto relacionado a outro texto. Com o conhecido conto Os Três Porquinhos. Por quem o lobo está se passando? Ele está se passando por entregador de pizza, isso fica muito claro, não é verdade? Com que finalidade ele faz isso? Ele quer que os porquinhos abram a porta para que ele ataque. Por que desiste do seu plano? Porque ele também adora pizza de lombinho, não é verdade? Feita de carne de porco. E por isso, acha mais fácil comer a pizza. O lobo utiliza a expressão peraí, muito comum na linguagem coloquial. De que palavra vem essa expressão? Peraí é um modo abreviado de espera aí, não é verdade? Aí você vai ler a seguir o texto de uma garota que se comunica com a mãe por meio de bilhetes afixados na porta da geladeira. Depois da leitura, responda as questões de 4 a 8. A gente orienta, recomenda que realmente seja feita a leitura, que essa leitura seja feita com calma, sem pressa, né? Atentando-se aos detalhes, as informações colocadas no texto, para que facilite seu entendimento e assim você consiga resolver as questões sem dificuldade. Depois de um tempão passando fome, resolvi preparar o frango com uma receita que encontrei na internet. O que sobrou está na geladeira. Quis esperar, mas como você não chegava nunca, tive que cobrir a travessa com filme plástico. A Emma não precisa cozinhar para a mãe. Como amanhã vou mais cedo para a escola, não vamos nos ver. A mãe de Emma vai nos levar. Ficou com pena da gente por causa da neve. E amanhã de noite vou ficar de babá para ganhar um dinheiro e poder comprar as coisas de que estou precisando, como luvas, para que as minhas mãos não caiam por causa do frio. Por que você não compra um telefone celular? Pelo menos eu poderia ligar para você. Claire. Alice cuspe da vida na porta da geladeira. Tradução de Rodrigo Neves, São Paulo. WMF Martins, fonte 2009, página 9. Observe como Claire escreve o bilhete. Levante hipótese. Por que ele escreve algumas palavras em certo trecho com letra maiúscula? Né? Aí pode estar, ou está irritada com a mãe, você pode dizer, para chamar a atenção, né? Destacando algumas palavras, e certos trechos com letra maiúscula, dá uma visibilidade maior, dá uma atenção maior, chamar a atenção de uma maneira mais explícita, né? Como parece o relacionamento de mãe e filha? Parece ser problemático, né? De acordo com o ponto de vista da garota, a mãe lhe dá pouca atenção e elas quase ou nunca se encontram e se falam. Né? Um período, depois de um tempão passando fome, resolvi preparar o frango com a receita que encontrei na internet. Existem 3 orações, uma principal e 2 subordinadas. Identifique a oração principal. Olha aí, resolvi preparar o frango com uma receita. Qual é a oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio? Depois de um tempão, passando fome, né? NDO. Dê outra redação, oração subordinada adverbial, desenvolvendo. Aí tem várias sugestões, mas entre elas a gente deixa isso aqui. Depois que eu passei fome, um tempão. Qual é a classificação da oração subordinada adverbial depois de desenvolvida? Subordinada adverbial temporal. Existe também no período uma oração subordinada adjetiva. Identifique. Que encontrei na internet, né? A gente vê aí aqui. Observe esses 2 períodos do texto. Como você não chegava nunca, tive que cobrir a travessa com filme plástico. Como amanhã vou mais cedo para a escola, não vamos nos ver. A conjunção como
dependendo do seu valor semântico, pode ser causal, conformativa ou comparativa. Nas orações em que aparecem nos períodos acima, que papel ela desempenha? O de conjunção causal. É só você fazer a análise e a relação. E amanhã de noite, certo? Vou ficar de babá para ganhar um dinheiro. Há uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. Identifique. Para ganhar um dinheiro. Dê outra redação à oração subordinada adverbial que você identificou na questão anterior. Desenvolvendo, depois classifique para que eu ganhe dinheiro, subordinada adverbial final. Né? Então, a gente resolve aí, correção, né? Executada com sucesso. E a gente vai agora para algumas orientações, né? Recapitulando com vocês, tá certo? A classificação das orações subordinadas adverbiais, né? Elas são introduzidas pelas construções subordinativas e classificadas de acordo com a circunstância que exprime. Essas circunstâncias podem ser de causa, de comparação, consecutiva, temporal, condicional, concessiva, conformativa, proporcional e final, né? Como nós já vimos anteriormente. Aí os tipos, né? Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. Causa expressa causa, motivo, porquê, pois, uma vez que. Comparativa, comparação, como. Concessiva, concessão, embora, ainda quando, mesmo que, posto que. Condicional, a condição, se, caso, contanto que, desde que. Conformativa, a conformidade, conforme, como, consoante, segundo. Consecutiva, a consequência, que, precedido de tal, tanto, tão, tamanho. Final, né, a finalidade, a fim de que, para que. Proporcional, proporção, a proporção que, a medida que. E temporal, tempo. Quando, enquanto, assim, que, logo que. Certo? Aí a gente orienta, né, a resolução das orações subordinadas adverbiais no livro de português e linguagem, localizado na página 92, né, que é as orações adverbiais na construção do texto, até a 95, certo? Resolvam, né, com bastante atenção, anotem as respostas. E qualquer dúvida, estou à plena disposição de vocês. Entre em contato comigo, leva lá para o Meet e a gente se encontra, tá bom? Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula.